vou falar de crianças típicas, crianças que não têm tempo livre, crianças que estão em aula de tudo, dia todo, o dia inteiro, seja escola integral, seja atividades extracurriculares, tá fazendo judô, tá fazendo natação, tá fazendo harpa, tá fazendo violino, tá fazendo... E chega em casa à noite e pronto. Ele tá com tudo muito estruturado, essa criança não tem ócio, essa criança não tem tempo de aprontar, essa criança não tem tempo de planejar, de criar algo, de sujar a parede, sabe? Não tem tempo de inventar uma brincadeira. Então, esse tempo de ócio, ele é importante. Não é que é errado colocar filhos em atividades extracurriculares, de forma alguma. Mas a gente precisa entender que a criança precisa ter tempo para ser criança também. Para ela aproveitar, para ela estruturar as próprias brincadeiras. Ficar ocioso é maravilhoso. E eu diria que isso, você começou falando das crianças típicas, as crianças atípicas também. Também. A gente sabe da importância das terapias. Nós trabalhamos com isso. Sim. A gente sabe que precisa de uma carga horária um pouquinho mais elevada, mas a criança precisa ter um momento dela de ócio, a criança precisa ter um momento dela de explorar e dela tentar pelo menos botar em prática aquilo que ela está tentando aprender em terapia, porque senão ela vai botar isso em prática onde? Ela só tem contexto controlado o tempo inteiro, que terapia é contexto controlado. Sim. Que horas que ela vai botar em prática o que ela está aprendendo? Então, eu concordo com você, eu já deixei de atender crianças porque eu falei, eu não tenho coragem de botar teor pra essa criança mais uma vez. Não tem como, ele porque não cabe na agenda. Ela precisa pôr em prática. Né? E aí muitas vezes, mas aí se ficar em casa no ócio, tá em estereotipia. A criança ela não conheceu o que é o ócio. A criança está acostumada o tempo todo, demanda eu faço. Em contexto terapêutico, nossa, olha, tá maravilhoso, tá fazendo tudo. Aqui. Prende a língua. E aí... Quando você solta essa criança, não vem uma demanda específica, ela não tem essa percepção de uma ideação, eu preciso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, eu gosto, eu vivenciei, eu gosto disso aqui, eu vou fazer isso aqui porque eu gosto. E aí a criança não viveu isso pra falar. Aí, óbvio, nos primeiros momentos que ela vai ficar no ócio, ela vai porque... uma autorregulação, uma estereotipia, porque é o que ela conhece. Ou então ela vai pra tela. Ou pra tela, sim, que é com certeza. O que é passivo e o que ela consegue fazer, porque até então ela não teve a curiosidade e não teve como colocar em prática aquilo. E também a característica da casa. Será que essa casa tá toda terapeutizada? O que tem ali que é da idade dela, que ela pode brincar? Não tô dizendo do brinquedo, tô dizendo assim, de uma lata de leite vazia. Quais possibilidades ela tem de explorar aquilo ali? Que ela possa pegar aquilo e brincar, ou de... encher a parede de adesivos, de fingir que tá cozinhando, de fingir que tá dando aula, de criar coisas diferentes. Então, assim, essa questão da pandemia, eu acho que a gente sofreu na pandemia, a gente teve vários atrasos no ano seguinte da pandemia, e nós ainda estamos colhendo os frutos dessa questão da pandemia. Então, assim, hoje as crianças que estão na escola, elas não apresentam a grande maioria pré-requisito para o processo de alfabetização. E essa criança, ela não vai ter um transtorno, ela tem um atraso. E aí essa criança, ela vai para o psicopedagogo. Porque a escola não está trabalhando esses pré-requisitos porque a escola tirou o play da criança, tirou o intervalo para ela fazer atividade extra. Sim. E aí a criança em casa também tem que fazer atividade extra enviado pela professora, que a família tem que sentar para fazer um monte de atividade que não está estimulando o suficiente. Que a família não está estimulando o suficiente. Mas tudo pra gente dizer que a dispraxia sim existe, ela está muito frequente nos transtornos, mas que existem muitos atrasos que são decorrentes a questões primárias que talvez não estão sendo trabalhadas, não estão sendo, nem é o termo trabalhadas, mas assim, não estão... As crianças não estão sendo crianças. E o tempo que elas têm que ser criança, muitas vezes elas estão pregadas na tela. Então, quando você falou que eu não quero polemizar, não quero polêmica, a minha filha usa tela. Só que ela usa tela com medida. Eu tenho um horário que ela vai assistir a tela.
eu vou selecionar o que ela vai assistir para ser assistir algo de qualidade e eu posso replicar aquilo que ela viu. Então, assim, se ela viu uma Patrulha Canina, então, assim, eu posso trazer algumas falas dos personagens e brincar e trazer alguma coisa motora que ela viu ali, um contexto para ela trazer. Né? E eu falo assim, Bianca, eu acho até cruel a gente falar com as mães, ai, não pode tela, você tem que dar estímulo para sua criança. Mas, gente, eu sou mãe de 2. Tem dia que eu preciso cozinhar, tem dia que eu preciso arrumar a casa, tem dia que eu preciso fazer tudo e os 2 estão lá. O que eu vou fazer com eles? Como é que eu vou deixar esses meninos quietos? Eu preciso fazer o jantar e tá só a gente em casa. Como é que eu faço? Eu preciso de uma tela. A tela é o meu suporte nesse momento. Mas ela é um suporte. Ela é pra naquele momento. O restante é brincar, é correr, é explorar, é aprontar. Sim. Criança que não apronta. É aquela, terminei o jantar. Desligou. Bora comer e brincar. Exato, é isso. E é isso faz parte. Eu fui uma criança que foi criada com telas nesses momentos. Então, todos os filmes da Disney, eu sei até hoje as falas do Rei Leão, porque eu assistia 2 vezes no dia. E eram 2 vezes no dia quando minha mãe estava fazendo almoço e quando minha mãe estava fazendo o jantar. Então a gente assistia Rei Leão 2 vezes ao dia. E era isso que eu tinha de tela. Era isso que eu tinha nesses momentos que minha mãe precisava fazer as coisas de casa. Você era a mãe da casa. Porque não tinha babá, não tinha... E é cruel quando a gente fala, olha, 0 telas. Eu sou mãe, eu sei como é a rotina de mãe. Difícil. É muito difícil. A gente precisa entender e flexibilizar isso também. Sim. Mas que fique claro que é uma exceção. A criança passar o dia inteiro numa televisão com um tablet. Ela é um acessório ali para alguns momentos que a gente precisa. É um recurso. Você pode utilizar, mas que não é. Ela não é o primeiro, né? Ela não é o primeiro lugar. E aí, essa não estimulação, sem usar o termo culpa, sem trazer nada de culpa, porque muitas famílias tiveram que trabalhar, tiveram que cuidar de casa, cuidar das crianças, alfabetizar. As escolas que até então as crianças iam para a escola, elas deixaram de ir para a escola para ficar no home. Olha só, as crianças em home, as crianças estudando. A própria estudo era na tela, né? O estudo era na tela. Então, assim, a gente ficou uma geração inteira dizendo que não poderia tela. De repente, no ano de 2020, todas as crianças tiveram tela. Quando eu digo todas as crianças, porque na rede pública também, as crianças começaram a ter acesso ao telefone. Porque é muito mais barato um telefone do que um computador. Então, na minha experiência da rede pública, a gente teve um grave problema, porque as crianças elas não podiam ter telefone e, de repente, todo mundo tinha o telefone da mãe para poder assistir a aula. E aí, esse assistir a aula, o que que era? Você acha que a criança, com um monte de novidade aparecendo ali, ela iria querer assistir a aula? Com uma informação dada, uma informação de qualidade, porque os vídeos que eram oferecidos para as crianças não eram vídeos bons. Os vídeos, os desenhos são trabalhados, são todos pensados e oferecidos. Então, assim, até a qualidade interferiu muito na questão dessas crianças que nunca tiveram telefone e, de repente, blum, elas ganharam o telefone. E aí, pra gente tirar esse telefone depois, pra dizer que ela não pode usar o telefone, sendo que ela ficou quase 1 ano assistindo uma aula por telefone a tarde toda. Como que ela brincou? Qual foi o recreio dela ali? Qual foi o play dela ali? Então, assim, onde que tá o corpo dela? O corpo em movimento. Quando esse corpo sai daquele momento, ele tá extremamente agitado, porque ele não brincou, ele não fez nada, ele tá totalmente desorganizado. Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito complicado do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista social, da qualidade da fala e da estruturação do pensamento para construir uma morfossintaxe, que é uma construção frasal ou uma produção de texto. Então, tudo vai chegar a um transtorno. Acaba que a gente vai chegar a um transtorno. É um transtorno de leitura, é um transtorno disso. Então, assim, hoje, talvez nós estamos falando sobre, aqui, nesse momento sobre dispraxia, secundária a tudo aquilo que a gente viveu naquele momento pandêmico que a gente está vivendo. As crianças precisam voltar atrás e voltarem a brincar de novo. Porque senão a gente vai ter um atraso, além desse atraso escolar, um atraso social. Porque como ela vai brincar com outra criança se ela não tem noção da força do movimento dela? Ela vai chegar para brincar com a criança, vai empurrar a criança, mas ela não quis empurrar. Ela só não teve o controle de força. E aí essa criança é vista como uma criança agressiva. Ou uma criança opositora, quando talvez ela não entende aquele comando e ela tá desafiando. Ela não tá desafiando, ela não tá entendendo o comando.
Então, assim, isso traz para nós que trabalhamos com neurodesenvolvimento que a gente tá num momento muito difícil. Muito difícil tanto na rede pública, que é uma coisa que me preocupa muito. Porque, assim, as escolas, elas não estão pensando nessa defasagem, escolas públicas, e talvez até as escolas particulares, às vezes elas não estão pensando nessa defasagem lá de trás. Tem escola diminuindo o intervalo para dar mais conteúdo. Sim, é o que mais tem. Quando a gente passa para escolas que são mais conteudistas, e aí eu falo porque eu já trabalhei em escolas, eu já estive dentro de escolas, eu tô dentro de várias escolas que pacientes meus estudam. Eu vejo hoje essa busca por conhecimento, ser o número 1. O número 1. Tem escolas que a criança tá no segundo ano do fundamental. Gente. Tem que ser o mais inteligente. Existem premiações para quem desafiando é as crianças. Mais inteligente. E assim, eu falo até nas escolas de poder aquisitivo maior mesmo. Essa necessidade de ser referência, de ser o maior conteúdo. Eu já vi criança no primeiro ano aprendendo coisas que eu falei assim, meu Deus, eu com 30 anos eu não sei isso, como é que eu vou fazer? Né? Então, a gente precisa entender que nesse momento o sensório motor ele é muito mais importante do que conteúdo. Porque esse conteúdo, a gente corre atrás até lá na frente. Mas se eu não tiver uma base sensório-motor, eu não vou ter capacidade cognitiva para fixar esse aprendizado. Vai ser muito mais difícil, vai exigir muito mais das nossas crianças. E aí a gente vê escolas onde a gente tem, principalmente se a gente for pensar em escola pública, a gente tem um alto nível de desistência das crianças, das adolescentes, né? Crianças maiores, dos adolescentes, porque eles não conseguem entender para que o sentido daquilo. Só conteúdo. Para que eu vou passar no vestibular se ninguém da minha família passou no vestibular? Vida totalmente diferente. É um contexto completamente diferente. Aquilo não impacta a vida daquela pessoa por completo. Eu fujo hoje de escolas que são muito conteudistas para os meus filhos, assim. Eu busco escolas onde eles são pequenos, mas eu busco escolas onde eles podem estimular e trabalhar toda essa parte motora, porque isso é fundamental nessa idade. 4, 6 anos, até os 10 anos de idade eu ainda falo isso. Passou da primeira infância? Passou, mas ainda é muito importante o sensório motor. Essa parte com a natureza. Primeira coisa que eu pergunto numa escola é: quais os dias do parquinho? Quanto tempo de parquinho? Como é esse parquinho? Tem escola que é parquinho de cimento só, que não tem areia, nem grama, não tem nada. Sim. Então, a gente precisa realmente entender aonde está essa demanda dessa parte mais cognitiva, dessa busca por só conteúdo e o desenvolvimento das nossas crianças. Eu acho que o corpo, ele traz tantas possibilidades que a gente não precisa nada além dele. Então coloca essa criança para rastejar, para rolar, para subir, para descer, para escalar, vai num parquinho, vai numa árvore, vai no meio-fio. O mundo tá aí cheio de experiências motoras para essa criança viver. Pensa que tudo é estímulo. A gente às vezes fica pensando, não sei como vou estimular isso. Mas o pai não precisa saber como vai estimular aquilo. Mas ele precisa dar estímulos para aquela criança, ajudar no desenvolvimento daquela criança. Então muitas vezes os pais falam, então me passa uma coisa para eu poder ajudar em casa. Eu falo, brinca, esteja disponível, porque a criança, ela não quer brincar sozinha. Ela quer a sua presença, e a sua presença é de corpo, de disponibilidade. De corpo e de alma, né? Disponibilidade, acho que é essa palavra. Não adianta você estar ali do lado. Ela quer que você esteja junto. Então explora, tem um degrau, nossa, vamos pular esse degrau, tem um meio fio, vamos equilibrar no meio fio, tem não sei o que pra escalar, vamos subir nessa árvore. Óbvio que a gente não vai deixar a criança ir lá pro alto da... Fica aí, peraí. Mas, vamos brincar de rolar, vamos rastejar no chão, vamos virar uma cobra, vamos virar um jacaré, vamos virar um cachorro, vamos virar... Isso tudo é estímulo de tônus, de equilíbrio, de noção do corpo, que vai ajudar essa criança a melhorar esse processo de planejamento, de execução. Então, o corpo, ele te dá 1001 possibilidades para você fazer, e tudo é válido. Às vezes fala, será que é isso aqui que eu tenho que fazer? É melhor fazer uma brincadeira, um movimento, qualquer coisa que seja, do que não fazer. Esse é o primeiro princípio. Então, não tem que ficar, o pai e mãe, na minha opinião, não tem que ficar pensando, é esse aqui o certo que eu tinha que estar fazendo. Não tem certo, você tem que brincar com seu filho. O desenvolvimento vem daquilo ali.
Eu, terapeuta, Camila, terapeuta, a gente precisa saber, não, nosso brincar é esse brincar aqui, eu vou botar essa proposta aqui porque eu quero que ele alcance isso, isso e isso. O nosso é estruturado, o da família. E às vezes não é estruturado nem pra criança, eu gosto muito de falar isso. Às vezes a gente acha que a criança tem que perceber que é uma estrutura. Não, eu na minha sessão eu tento fazer o máximo com que a criança brinque. Eu que fico maquinando, calma aí, eu preciso que ela faça aquilo. Nós que estruturamos. Vamos criar uma forma de fazer que ela faça aquilo sem precisar nem ficar, tem que fazer isso aqui. Não, eu vou criar um ambiente para que ela faça aquilo. Mas isso, terapeuta, o pai e a mãe, vai brincar com seu filho. É isso que você precisa fazer.